Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. É hora de abrir o baú da memória e contar uma história. Que história é essa? É a última parte da nossa websérie FEPASA, 25 anos de saudade, em que eu vou comentar o legado da estatal, o legado da Ferrovia Paulista e como ele está no dia de hoje, além de pontuar para você quais são os projetos de memória e turismo e o que ainda é possível fazer nesse sentido, de preservação não só do patrimônio, mas de preservação da história ou das histórias da ferrovia. Se você não assistiu a parte 1 e a parte 2, clique nos links fixados logo abaixo, são importantes para que você consiga acompanhar então o desfecho dessa história tão importante para o estado de São Paulo. O trem já vai partir. Vem comigo? Muito bem. Como eu disse para você, a FEPASA já estava agonizando no final de 1998. Se você assistiu ao último vídeo, você sabe disso. A FEPASA foi passada à Rede Ferroviária Federal como uma parte da dívida que o Estado de São Paulo tinha, envolvendo aí alguns embrólios, como por exemplo o Banco Banespa, e decidida a data da concessão, a companhia ficou sem investimentos. Em alguns textos que eu li, fala-se que, com tudo decidido ali por abril ou maio de 98, a FEPASA sobreviveu do jeito que dava, sem pingar mais um centavo daquela torneira. Então, na verdade, a tampa do caixão foi só fechando até que alguém colocou ali as travas. Oficialmente, a FEPASA deixa de existir no novo ano, ou seja, a partir do dia 1º de janeiro de 1999 não existe mais FEPASA e existem as concessionárias. Bom, quem assumiu os trechos da FEPASA? Primeira coisa que eu preciso dizer é: região de São Paulo, São Paulo-Jundiaí, não é trecho FEPASA. Região São Paulo-Jundiaí era trecho Rede Ferroviária Federal, que já estava em operação desde 1996 na parte de cargas pela MRS Logística. Muita gente confunde porque os trens de passageiros urbanos continuaram circulando nesse trecho e circulam até hoje. Só que a gente precisa lembrar que trens urbanos já não estavam na mão de FEPASA e Rede Ferroviária Federal desde muito antes, desde 1992. A CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, foi criada em 92 e assumiu todas as linhas suburbanas, ok? Então, os trechos que compreendiam FEPAS e Rede Ferroviária Federal eram os trechos de trens de cargas e trens de passageiros de longos percursos. Pois bem, o trecho da antiga SPR São Paulo Railway Santo Jundiaí Rede Ferroviária Federal, desde 96 estava nas mãos do MRS. Eu também comentei no último vídeo que por conta disso não havia mais a comutabilidade de tráfego e tração. Então, as locomotivas da FEPASA com trens de passageiros passaram a utilizar a via da CPTM e vir até São Paulo, porque antes elas só assumiam os trens em Jundiaí. Com o fim da FEPASA, qual foi essa divisão do bolo, né? Como é quem ficou com cada fatia? Basicamente foram duas as primeiras concessionárias. A Ferroban, Ferrovia Bandeirante S.A., ficou com o trecho maior, porque ela recebeu todo o trecho que era da Paulista, a partir de Jundiaí no tronco principal e no tronco oeste, mais o trecho da Araraquara, Araraquara-Santa Fé do Sul. A Ferrovia Centro-Atlântica, o FCA, recebeu os trechos que eram da São Paulo Minas e da Mogiana, mas que já nas mãos da FEPASA não operavam totalmente. Que, ou seja, a FCA ficou ali com o trecho Campinas ao Triângulo Mineiro. Né? Claro que essas duas empresas, Ferroban e FCA, também não existem mais. Hoje você tem nos trechos que eram da Ferroban a Rumo, que antes de ser Rumo passou a ALL, América Latina Logística. Então a Ferroban foi comprada pela LL, a LL virou Rumo, e o trecho da FCA virou VLI Logística, que é quem opera hoje. E você tem tanto a Rumo quanto a VLI comutando o corredor de exportação ali no Triângulo Campinas-Mairink-Santos, ok? Mas a primeira coisa a ser sentida foi o fim dos trens de passageiros. Nenhuma das concessionárias, seja MRS, seja Ferroban, seja FCA, tinha interesse em manter trens rodando com passageiros em longos percursos.
Por alguns motivos. Primeiro, porque as linhas de passageiros eram deficitárias. Tanto na FEPASA quanto na rede, por serem estatais, os trens de passageiros não tinham como objetivo maior dar lucro às companhias. O que isso significa? Significa que eles rodavam subsidiados, o que não acontecia com as cargas, e que se as companhias privadas quisessem ter lucro com o transporte de passageiros, teriam que ajustar o preço. Mas aí você vai acompanhar o seguinte raciocínio comigo. A companhia ferroviária ajusta o preço, só que a qualidade não muda. Você continua com materiais rodantes antigos, linhas mais ou menos precárias, com risco de atrasos, o passageiro não vai voltar. O passageiro que já tinha deixado em parte a ferrovia pela pontualidade, por exemplo, dos ônibus, mesmo pagando mais caro, não voltaria tão cedo à ferrovia, a não ser que uma campanha de marketing muito agressiva fosse feita. Só que, como eu disse, isso não interessava às companhias, porque a carga sempre foi um lucro mais imediato, carga não reclama, se o trem atrasar, a carga não tem amigo esperando na estação, se andar rápido ou devagar, a carga está lá quietinha, fechada dentro do vagão, portanto, o jeito de fazer dinheiro era muito mais eficiente. E elas não queriam as linhas de passageiros. O que significa que arranjaram um mordomo ocupado e logo em janeiro de 99, oh, que pena, cara, o trem não vai mais circular. Por que arranjaram um mordomo culpado? Porque foram colocadas duas alegações. Primeira, não havia demanda. Segunda, as linhas eram muito perigosas para tráfego. Por que são duas falácias, embora um ou outro ponto sejam verdadeiros? Primeira falácia, porque a demanda. A ideia da demanda, na verdade, deixou de haver por conta da perda da qualidade no serviço, por conta dos atrasos, por conta dos problemas que a ferrovia vinha apresentando. Mas até ali 96, 97, enquanto a FEPASA ainda investia, embora não tanto, os trens viajavam lotados. Como eu disse também no outro vídeo, eu fiz muitas viagens em trens da FEPASA, os trens iam com gente em pé, de São Paulo a Campinas ou para o interior. Então tinha, sim, demanda. Teria muita gente que procuraria ferrovia, obviamente, se fosse feita uma política de preços adequada que tornasse a ferrovia vantajosa frente à rodovia. Ou seja, a ferrovia não poderia continuar a ser tão barata como era, porque efetivamente não ia dar lucro, mas não poderia se tornar muito cara. Se fosse feito um equilíbrio, havia sim demanda, e havia bastante, uma vez que os trens eram muito mais convenientes, confortáveis, em termos de bagagem, em termos de serviço, carros, restaurante e tal. Era muito mais interessante para o passageiro, em termos de conforto e qualidade, se tivesse sido preservada a viagem de trem do que a de ônibus. Então, havia demanda. 2. As linhas eram arriscadas ao tráfego. Muito bem, se as linhas eram arriscadas ao tráfego, concorda que cada trem tem uma locomotiva e os vagões são puxados? Embora as cargas não reclamem, as companhias estavam admitindo então que elas estavam pondo em risco de morte os seus maquinistas, porque os trens cargueiros trafegavam pelas mesmas linhas, não houve modificação das linhas. Então, na verdade, não havia risco iminente para o tráfego, havia uma necessidade de manutenção. A linha não estava podre a ponto de um trem começar a andar e descarrilar, mas precisava sim fazer troca de dormente, troca de trilho, o que no último ano, obviamente, a FEPASA não fez. Some-se a isso algumas ações de vandalismo, dizem até muitas premeditadas no fim da FEPASA, mostraram realmente que era só colocar o preguinho no caixão. Contei já do descarrilamento por brincadeira de um trem de passageiros perto da estação de Bauru, que quase colidiu num trem de carga com vagões-tanque. Se tivesse colidido com força, quer dizer, colidiu, mas não com força, se tivesse colidido com força, ia virar uma explosão de grandes proporções. Um trem carregado com combustível. Então, as duas alegações foram falaciosas. Havia demanda e a linha necessitava de manutenção. Juntando essas coisas, os trens poderiam circular. Mas, como para as cargueiras não interessava, então, tá legal, acabou o transporte de passageiros. E acabou como? De repente. Num dia o trem circulou, no outro falaram, então, amanhã o trem não circula, vamos fazer uma manutenção, vamos conversar. Os maquinistas que trabalhavam só nos trens de passageiros foram chamados, muitos foram demitidos e acabou literalmente de um dia para o outro. Eu me lembro que no ano de 2019 eu conversei com a Cristina e o Mariovaldo, que eram concessionários do restaurante, bar e lanchonete ali da estação de Tirapina, e foi exatamente o que eles me disseram. Eles estavam trabalhando, perceberam que o movimento tinha diminuído, mas enfim, ainda tinha trens, trabalhavam, vendiam, e de repente alguém falou, olha, amanhã o trem não vai passar. Amanhã, talvez depois, quando volta? Daqui uns dias.
e esse daqui uns dias acabou virando foi nunca mais, né? Nunca mais com a frequência que existia, com serviços, enfim. Então, fim das linhas de passageiros, porém, linhas de passageiros que trafegavam por leitos antigos de Paulista, Araraquara e Sorocabana, porque no leito da Mogiana, que era o Campinas-Araguari, os trens já não rodavam desde 97. A FEPASA mesma já sufocou os trens de passageiros nas linhas da Mogiana, tanto é que, como eu também disse no vídeo anterior, o Expresso Ouro Branco, que singraria essas linhas, nem chegou a circular. Porém, apesar contudo, todavia, mas porém, havia uma exigência no contrato de manter os trens de passageiros por 1 ano. Quer dizer, aquela história para inglês ver, não, nós não privatizamos a ferrovia para acabar com os trens de passageiros, mas sabe-se que sim, já havia esse acordo e as concessionárias só pegaram as concessões porque não seriam obrigadas a fazer esse tipo de transporte. Havia ali apalavrada essa ideia de não haver mais trens de passageiros. Só que, para não ficar tão na cara, o contrato dizia que por 1 ano esses trens de passageiros teriam ainda que rodar. E aí isso acabou indo parar na justiça e, de fato, como estava dito, descrito ali em cláusula contratual, a Ferroban teve que meter a viola no saco e colocar trem de passageiro para andar. Só que manter os trens de passageiros por 1 ano era uma coisa vaga, não especificava quantos trens, que horários, em quais trechos. Tinha que ter trem rodando no meu trecho. Então tá bom, vai ter trem. O que a Ferroban fez? Trens a partir de Campinas, uma vez que o trecho, volto a dizer, até Campinas era concessão MRS, então a Ferroban não podia se meter a colocar trem em Jundiaí nem em São Paulo. Trens a partir de Campinas rodando entre Campinas e Tirapina, linha básica tronco da antiga Paulista. De Tirapina, um trem continuava para Bauru, outro saía para Araraquara. De Araraquara, um trem saía para Santa Fé do Sul ou continuava na linha da Araraquarense. E a Bauru Panorama? Ninguém sabe, ninguém viu. E Barretos? Ninguém sabe, ninguém viu também. E se manteve o Bandeirante a Piaí, que era o trem de Sorocaba a Piaí. Só que esses trens se mantiveram de maneira muito precária. Primeiro, eles já não circulavam mais todos os dias. Lembrem-se de que, mesmo no fim da FEPASA, você ainda conseguia pegar ali um trem de manhã e um à tarde, ou de manhã e um à noite. Já não mais. Os trens começaram primeiro a circular 4 vezes por semana, reduziram para 3, até que, ao fim, os trens circulavam apenas sábado e domingo. Virou programa de turista e virou um jeito de justificar a falta de demanda. Afinal, a pessoa que precisava trabalhar numa cidade, sair de uma para outra para trabalhar, não ia ter trem de dia de semana. De final de semana ninguém estava trabalhando, ia dar um rolê no trem. Não era essa a finalidade mais, né? Não havia ali a declaração de trem turístico, não era esse fim, era teoricamente um trem regular que funcionava quase como um trem turístico. E por que eu estou dizendo quase como um trem turístico? Porque o trem não tinha serviços, ele era apenas literalmente uma manutenção de contrato. Eu vou mostrar já já isso para vocês. Então, por conta de circularem muito pouco, só aos finais de semana e com apenas um horário, né, estes trens eles iam um dia e voltavam no outro, quer dizer, não era uma coisa efetivamente regular, era para inglês ver, né, era para dizer que rodava. Esses trens não tinham demanda, eles circulavam assim com 10 passageiros, 12 passageiros, que eram entusiastas e teimosos que queriam ainda utilizar aquele serviço. Então, aí a Ferroban falou, puxa vida, cara, olha, ninguém está usando o trem de passageiros, eu sou tão legal, eu estou mantendo aqui sábado e domingo saindo, mas já que ninguém está usando, vamos ter que parar. Passou 1 ano, a Ferroban já estava lambendo os beiços para encerrar o serviço e encerrou. Em março de 2001, 14, 15 e 16 de março de 2001, rodaram os últimos trens de passageiros regulares do estado de São Paulo, né? Tanto no Sorocaba-Piaí, quanto nos serviços a partir de Campinas. E aí, fim definitivamente. Não houve mais e não há até hoje trens de passageiros em viagens regulares por São Paulo. Como eram, então, estes trens de passageiro nos serviços da Ferroban? Primeiro eram trens curtos, né? Eram trens que tinham assim 2 carros, 3. Na inauguração eu acho que rodou com 5, mas mais uma vez na reinauguração só para o pessoal olhar e falar, nossa, que bacana, tem trem. Mas na prática esses trens rodavam com 2 ou 3 carros, carros de aço inox. Vale lembrar que os carros de aço carbono, que sejam todos os Pullman Standard ou chumbinhos, eles foram encostados, eles foram desativados, parados assim por pátios a esmo, Jundiaí, Boa Vista Velha, Rio Claro,
foram largados onde estavam e muitos começaram a ser vandalizados, porque não havia segurança nenhuma nesse pátio, então incendiados, saqueados, destruídos, e dizem que até por gente de lá de dentro visando ao roubo de peças. Enfim, informação não oficial, mas uma informação que todo mundo que curte ferrovia sabe. E aí esses trens rodavam sem serviços, porque a Ferroban tinha demitido todos os funcionários, a não ser alguns maquinistas. Então você não tinha mais chefe de trem, você não tinha mais carro-restaurante com serviço de cozinha, garçom, nada. Eram só carros de classe. Basicamente, você comprava a sua passagem, por exemplo, embarcava, eu quero ir de Campinas até Itirapina. Ok, embarque e vai. Se você quiser água, você leva. Se você quiser ir ao banheiro, o banheiro do carro de passageiros estiver funcionando, você vai. Mas não tem restaurante, não tem chefe de trem, não tinha serviço de limpeza. Foi literalmente do jeito que deu até eles conseguirem a brecha para parar definitivamente. Não havia serviços adicionais e mesmo nas estações não havia efetivos de funcionários. Alguns trens, inclusive, nem paravam mais nas estações. Eles paravam perto ou usavam só ali a plataforma e, quando muito, um funcionário se recebia ou embarcava um funcionário no trem para fazer ali a bilhetagem, mas não havia um serviço efetivo, constante, consistente nesses trens de passageiros da fase Ferroban, que foram sendo empurrados com a barriga até o fim definitivo. Além disso, houve mudanças da estrutura que estava pronta. Quais foram essas mudanças? Eu vou mostrar algumas aqui. A primeira mudança, que foi, aliás, uma burrice mastodôntica, paquidérmica, imensa, foi o fim da eletrificação. Vale lembrar, e se você viu os nossos vídeos sobre as locomotivas elétricas, em que eu explico como funciona toda essa rede, se você não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo, a eletrificação ela era um projeto de quase 80 anos ali, estamos falando de início dos anos 2000, e de um projeto de 1921-22 do Francisco de Monlevade. As concessionárias indicaram que aquilo era antigo, que o sistema estava dando muita falha e que não valia a pena. É verdade que o sistema de eletrificação do interior estava dando muitas falhas? Sim. Por quê? Porque era um sistema antigo e ineficiente? Não, ele não era ineficiente. Apesar de ser antigo, ele era eficiente, só que, como toda máquina, para funcionar precisa de manutenção. E como eu já disse umas 800 vezes nessa série de vídeos, não havia manutenção. Então, seria um sistema antigo e plenamente funcional se fosse mantido. Como não foi, as concessionárias simplesmente viram que mantê-lo funcionando geraria um custo que elas não estavam a fim de ter. E por que não estavam a fim de ter? Por alguns motivos. Primeiro, as locomotivas elétricas eram muito antigas. Também já comentei nesses vídeos que, salvo as francesas, mas eram só duas, que eram de 1982, e a série de Vandecas, as Vanderleys e as Minissaias, que eram dos 60, a grande parte das locomotivas elétricas era dos anos 30 e 40. A principal locomotiva das linhas da Larga era a V8, que começou a circular em 38. A principal locomotiva elétrica das linhas da métrica era a Loba, que começou a circular em 43. Então, eram locomotivas antigas. Seria necessário comprar locomotivas novas. Isso não estava na conta da galera que assumiu a linha. Outro ponto é que havia locomotivas a diesel usadas abundantes no mercado. Enquanto no início ainda se mantiveram as locomotivas oriundas da FEPAS, então você tinha trem cargueiro rodando com GP9, GP18, G12, o 20, LIO, o que tinha, essas companhias começaram a caçar as outras. E quais outras? A C30. A C30, que já rodavam nas linhas da Larga, aquelas da Cutral e Quintela, passaram a vir as pencas usadas dos Estados Unidos, do México, e veio muita locomotiva dessa série. No final dos anos 2000, a C30 era campeã de rodagem nas linhas paulistas, comprada a preço de banana. Então, valia muito mais a pena trazer C30s usadas do que reformar ou comprar locomotivas elétricas novas. Não havia locomotivas elétricas usadas dentro da nossa especificação, porque aqui no Brasil a linha eletrificada era de 3.000 volts corrente contínua e a maioria dos países usava corrente alternada. Quando na locomotiva diesel era só você mexer na bitola, colocar o truque para onde ela fosse rodar e tacar pau e vai para a linha. Então, segundo fator. Terceiro, obviamente o diesel era muito mais barato do que é hoje, né? Então as companhias também colocaram essa conta e, pensando a curto prazo, simplesmente rasgaram as catenárias, tiraram os fios, levaram embora. Ah, mas elas não podiam manter para reativar?
Até podiam, só não se esqueçam de que você está falando aí de metal e cobre, que é coisa que mesmo vendida como sucata dá lucro. Então os fios foram literalmente arrancados, como você vê nessas duas fotos que eu fiz, foto da esquerda em Dois Córregos, foto da direita em São Carlos. Um trem de serviço foi simplesmente puxando as catenárias, tanto que muitos postes ficaram entortados, alguns caíram, mas deixa para lá, foi que foi, e assim ficou. Linhas eletrificadas já eram, isso ainda em 99, e todas as locomotivas elétricas, por seu turno, foram abandonadas. Algumas que foram salvas para preservação foram muito tempo depois, e a linha foi 100% dieselizada, só com locomotivas a diesel. Onde continua circulando até hoje trem elétrico é no subúrbio, área da CPTM, porque aí as concessionárias não podiam colocar o nariz. Uma outra coisa muito visível foi o sucateamento dos carros de passageiros. Alguns foram resguardados em oficinas, outros ficaram abandonados pelas linhas. E aí, se é de bêbado não tem dono, vamos roubar janela, banco, parte metálica, lâmpada, tudo que podia ser saqueado foi, sejam dos carros da Larga, sejam dos carros da Métrica, indistintamente. Aqui as fotos, você tem à esquerda um carro Bud 800, a época da fotografia, carro de primeira classe ainda estava em Mairim, que hoje, ainda bem, ele foi resgatado pelo Movimento de Preservação Ferroviária da Sorocabana, está na Estação Paula Souza, em Sorocaba, aguardando restauro. E a segunda foto, um carro modelo, porque este foi feito pelas oficinas da Paulista Araraquara, modelo baseado nos Pullman Standards, transformado aí em um carro de primeira classe, né? Abandonado até hoje na estação de Araraquara, aliás, no pátio de Araraquara, fora da linha. Esse carro está bem torto, não é efeito de foto, ele está torto mesmo, se soprar cai. Muitos foram incendiados, inclusive as oficinas de Rio Claro, que guardavam preciosidades e relíquias da Paulista, como carros ACF de 3 eixos, carros dormitório, alguns carros de madeira, chumbim, enfim. Essas oficinas estavam lá com a parte dos carros de passageiros abandonadas. De repente, alguém falou: nossa, eu queria essa área para fazer um prédio. Puxa, mas não pode, é da ferrovia. Ah, que pena. Ah, mas a Roma não está usando, mas é da ferrovia, mas a Roma não está usando. De repente, puf, tudo pegou fogo. Oh, meu Deus, que coincidência, tudo foi destruído. Que acidente. E lógico que os ratos já pularam em cima, não preciso dizer muita coisa, mas destruiu-se, né? Os carros todos foram para o espaço e viraram boa memória. Existem, assim, exemplares únicos que estão em estado deplorável e que, para salvar, vamos ter que suar muito a camisa. Também a questão das locomotivas, né, principalmente as elétricas. As locomotivas a diesel, com a chegada às pencas da C30, não foram todas aproveitadas. As U20 ainda ficaram, mas as mais antigas foram sendo encostadas, né, G12, por exemplo, que eram do final dos anos 50, serviram para pátio de manobra. Então ficaram algum tempo como manobreira, e hoje deve ter uma ou duas circulando na Larga, aqui no estado de São Paulo, nessa função. As da Métrica, muitas foram deslocadas para outras regiões, uma vez que atualmente, em 2023, não tem mais linha da Métrica totalmente ativa. As linhas da VLI sim, mas as linhas da Rumo não, né, que era a linha da Sorocabana, não está mais ativa. E a linha que a Rumo operava da Noroeste, que era a Rede Ferroviária Federal, mas também era a Métrica, onde essas locomotivas poderiam circular, também não está mais ativa. Então as da Métrica foram deslocadas e as da Larga foram aposentadas, principalmente as G12, oriundas da Paulista, e as GP, oriundas da Araraquara, né, com a chegada da C30 e depois das AC44. Porque quando chegaram as AC44, que ali já nos anos 2010, 2015, bem mais novas, as C30, muitas foram rebaixadas a manobreiras e as antigas manobreiras lá dos anos 50 foram encostadas. Na foto eu trouxe as locomotivas elétricas, que foram as primeiras vítimas, né, do desmonte. Então, à esquerda, uma locomotiva de manobra, uma locomotiva baratinha, baratona, né? São duas locomotivas bem parecidas. Você vê pela questão de uma certa altura e do posicionamento do farol, mas locomotivas de manobra fabricadas pela GE nos anos 20, abandonada na oficina de Jundiaí, onde está, aliás, até hoje, a foto é de 2016, e na foto da direita, o pivô do escândalo, a francesa, a locomotiva Alstom, a 2202, a segunda montada, a primeira era 2201,
Vocês lembram, né, do lote de 50, só 2 construídas, as 2 até hoje abandonadas na cidade de Mairink. Assim como estas, V8, russas, lobas, mini-saias, vandecas foram abandonadas, tombadas, muitas já cortadas, e as que sobraram é só você assoprar, como eu disse agora há pouco, assoprar que cai, a não ser as que conseguiram ser orgulhosamente salvas para a preservação. Mas infelizmente do todo foram muito poucas, e infelizmente também a preservação das elétricas ela cumpre apenas um fim estático, uma vez que você não tem mais estrutura de rodagem para isso e nem vai ter. Acesse também o link para entender melhor isso sobre a história das elétricas. As estações também foram alvo da destruição, posto que não serviam mais para nada. Se eu não tenho mais trem de passageiro, eu não preciso de estação, eu preciso de pátio, né? Eu preciso de linha e pátio em alguns trechos, porque muitos pátios também foram suprimidos, ficaram apenas alguns pátios maiores, e se alguma estação ficou, uma ou outra como base operacional. Mas a maioria ficou no estado que vocês estão vendo aí, uma foto aérea feita com drone da estação de Campo Alegre, no inverno de 2021. Sim, é uma estação sem telhado, com árvore sendo de dentro incendiada, e outra da estação Conde do Pinhal, em São Carlos, feita em julho do ano passado, em julho de 23, como estas, muitas. Eu poderia citar aí Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Chibarro, estação de Mairink, que está semi-abandonada, vamos ver se a prefeitura vai fazer alguma coisa, tantas outras de todas as linhas que sobraram pelos caminhos. Resistem porque são muito fortes, né? São construções aí do século XIX, início do século XX, mas por entraves e entraves burocráticos de que a gente vai falar agora. Afinal, quais são os entraves para se restaurar isso e de quem é a culpa, se é que existe alguma? Vamos começar falando das estações. As estações hoje, as estações que não foram cedidas às prefeituras tão logo a ferrovia parou de operar, entraram no imbróglio patrimonial de FEPASA, Rede Ferroviária Federal, vai daqui, vem para lá, fazem parte da SPU, Secretaria de Patrimônio da União, ou seja, são bens do governo federal. Muito bem, se eu, prefeito da cidade X, quero restaurar a estação e deixá-la funcionando para chamar de minha, eu tenho que conseguir saber o patrimônio dessa estação, o número, o levantamento do bem na SPU. Ah, mas parece fácil, se a estação está lá, ela consta como bem? Mais ou menos. Algumas estações que estão em pé foram dadas como destruídas, outras que foram destruídas no levantamento estão em pé, porque isso veio de arquivos vários, foi tudo misturado e perdido, como é normalmente aqui no Brasil. Então, para você ter uma estação, você tem que ter a sorte de achar os dados patrimoniais corretos dela e não ter que ficar catando papel que não existe mais e cruzando o dado. E normalmente essa cidade pequena tem que ter o apoio de um deputado, ou de um senador, ou de alguém que se interesse e vá fazer esse processo de fuçar lá na SPU. Muito bem, conseguiu, a cidade pede a estação. Ah, mas não é a cidade que vai explorar, é um empresário que quer transformar a estação num café. Não tem problema, a cidade tem que pegar. Pela regra da SPU, não é mais a pessoa física que pede, aí a cidade recebe a estação e cede para quem ela quiser, uma vez que ela consiga a propriedade, que ela consiga a doação, a transferência. Pode acontecer de não haver uma doação e sim uma concessão. Então tem dois pontos aí. Mas o cenário ideal, obviamente, seria a transferência ou a doação do imóvel, porque aí ele passa a pertencer à cidade e não há nenhum risco futuro, a cidade vai fazer dele o que quiser. Inclusive algumas talvez até destruir, mas a gente espera que não, né? Que as que peguem as estações trabalhem pela preservação. Mas isso é muito difícil, requer muito tempo, e como vocês viram pela foto do estado das estações, requer muito dinheiro, e nós falamos de cidades muito pequenas que obviamente não têm orçamento para isso, a não ser que tenham um aporte, um apoio de projetos turísticos de grande monta. Em relação a materiais rodantes, 25 anos depois, a gente tem que pensar no que sobrou, né? Não dá mais para achar, não, nós vamos ver amanhã um trem da Companhia Paulista de Estradas de Ferro completo, encostando na Estação da Luz e fazendo um projeto turístico até Jundiaí, ou um trem de aço inox da Sorocabana, encostando na Barra Funda e me levando até Presidente Prudente. Por vários motivos. Primeiro, não há mais material rodante para composições completas em grande quantidade. Dá para fazer uma composição de carro Puma? Dá, a BPF de São Paulo tem. Dá para fazer uma composição do trem de aço dos Bud 800, das janelas ovais ali da Sorocabana FEPASA?
Dá. O movimento de preservação da Sorocabana tem. Dá para fazer, saindo um pouco da ideia FEPASA, só para fazer uma ponte, dá para refazer o trem de prata, né, que era o trem antigo Santa Cruz que fazia São Paulo-Rio? Dá. Se dá para fazer pelo menos uma composição, porque não opera? Muito bem, porque aí você tem a questão da operação de carga. As linhas estão cedidas à iniciativa privada. As linhas estão na mão de MRS, Rede Ferroviária Federal virou MRS, de Rumo e de VLI. E não, essas empresas não querem dividir a sua linha com trem de passageiros. Tanto é que uma iniciativa de preservação hoje, que é o trem republicano, que corre de Itu a Salto, ele corre em linha segregada, ele não divide linha com os trens de carga da VLI, tá bem? Então, será necessário, ou seria necessário, uma negociação muito grande para conseguir horário, para conseguir trecho, enfim, as companhias de carga não estão muito afim disso. Além do mais, locomotiva, teria que ser locomotiva a diesel, não tem mais rede aérea, que locomotiva, uma locomotiva de época, quanto custa restaurar, nós estamos falando aí de milhões e milhões de reais. E tempo, um dos projetos mais estruturados de fora de São Paulo, mas que vale como exemplo, é o projeto do trem Rio-Minas, que tem locomotivas, opera as G12, tem os antigos carros de aço carbono da estrada de Ferro Vitória Minas, tem tudo para fazer o seu trajeto, só que está esbarrando há pelo menos uns 5 anos na boa vontade das concessionárias. Então, é bem complicado e não dá para dizer que a culpa é de A ou de B. Como eu disse, a destruição das ferrovias no Brasil foi um projeto urdido desde os anos 50. Não dá para colocar toda a responsabilidade na mão de quem pegou as ferrovias 20 anos atrás ou de quem opera agora. União tem sua parcela de responsabilidade, Estado de São Paulo tem uma grande parcela de responsabilidade porque recebeu um patrimônio funcional e deixou ser destruído, e secretarias de turismo, empresas de apoio ou preservacionistas se viram com o que dá e têm a sua responsabilidade de preservar o possível. Efetivamente, o que se pode preservar ou o que se deve preservar é a memória. E foi isso que eu descobri 20 anos atrás, quando eu comecei a pesquisar esse assunto. Eu tinha 17 anos e comecei a andar por entre os trilhos, comecei por Jundiaí, que foi um lugar que marcou muito a minha infância, e percebi rapidamente que não dá para preservar muita coisa física. Muitas estações já foram embora, destruídas, demolidas, incendiadas, locomotivas cortadas, carros de passageiros depredados, vagões de carga, enfim. Não dá para a gente achar que vai voltar a ter o que se perdeu. Isso é muito importante. Porque quando a gente fala em preservação, tem algumas pessoas, e eu obviamente não as culpo, porque eu realmente gostaria que pudesse ser verdade, algumas pessoas que, de tão apaixonadas pelo assunto, acham que dá para fazer milagre e voltar a ter o que existia. Não dá para passar nem perto disso. Dá para preservar algumas coisas físicas, estações, alguns carros de passageiros? Dá. Mas o mais importante, para que a gente não perca a identidade da ferrovia e não perca a força, a ideia de força que ela teve no nosso estado, é a preservação da memória de todas elas que chegaram à FEPASA. Então, de Paulista, Sorocabana, Mogiana, Araraquara ou São Paulo, Minas. E como preservar a memória? Ouvindo, né, buscando histórias. É o que eu me propus a fazer e faço há 20 anos. Eu ouço ex-funcionários, viajantes, entusiastas, catalogo, escrevo, fotografo e vou montando um registro documental que já chegou a um livro, 2019, meu primeiro livro, Era Uma Vez um Trem, Crônicas Ferroviárias Paulistas, e que vai trazer, né, além das Crônicas Ferroviárias Paulistas, novidades para 2024, que eu logo conto aqui para vocês, mas tem um novo livro no forno, por uma editora que só trabalha com ferrovias, e eu estou muito ansioso para que esse projeto esteja pronto e eu possa passar para vocês essa ideia de preservação da memória, porque a memória só vale se ela for compartilhada. Não dá para eu sentar em cima do que eu tenho e achar que está tudo resolvido. E é isso, amigo dos trilhos. Essa foi a nossa websérie FEPASA, 25 anos de saudade. Eu espero muito que você tenha gostado e quero saber aqui nos comentários a sua opinião. Se você quer continuar acompanhando nossos conteúdos, nossos novos vídeos sobre ferrovia, não deixe de se inscrever aqui no canal, ative as notificações, curta, comente, divulgue esse trabalho e siga conosco. Se não segue o nosso Instagram, também recomendo, @memoriaferroviaria.sp, não se esqueça do ponto, vou repetir, @memoriaferroviaria.sp,
com muitas fotos do meu acervo de 20 anos de pesquisa na ferrovia. Um abraço e até a próxima viagem.